vereador, segundo o gabinete da reitoria, ipsiliter, conforme está no memorando interno do gabinete da reitoria, é uma denúncia vazia e garante-se a regularidade, preenchimento da folha e o trabalho satisfatório da pessoa acusada, que estava trabalhando junto à reitoria e a outro setor. Ou seja, a motivação legal para o Ministério Público abrir um processo contra a UFO não existe. O próprio processo administrativo aberto dentro da UFO não concluiu que a denúncia era improcedente, que a denúncia era vazia. Então veja bem, a gente está lidando com uma justificativa do Ministério Público Federal, uma motivação que não procede. O segundo aspecto que eu gostaria de pontuar é relacionado ao próprio debate jurídico. Não é um debate que a gente vai querer se agarrar muito, mas vale destacar a pergunta do porquê que há 21 anos teve o decreto 1590 e por que há 21 anos esse decreto não é implementado na universidade. Eu acho que tem muito a ver com o que o Rui colocou. Porque o ponto eletrônico, de fato, ele não consegue garantir o funcionamento da universidade pleno conforme nós conhecemos. Se a gente instala o ponto eletrônico aqui na UF, nós vamos viver mais de exceção do que de regularidade. O Rui citou, por exemplo, a questão das atividades sindicais, né? Ou seja, uma assembleia, uma reunião com a reitoria. Mas como é que fica a participação nossa em congresso acadêmico, garantido por lei, pela Lei 11.091? Quantos e quantas de nós aqui participamos de atividades acadêmicas? O processo do Ministério Público Federal falho, em nossa opinião, cita uma doutrina que, na nossa opinião, não consegue sustentar essa tentativa de imposição do ponto eletrônico. Até porque a doutrina utilizada pelo Ministério Público ignora uma pirâmide kelsciana que coloca o debate sobre a sobreposição de leis. Ou seja, nós temos a Constituição Federal, no seu artigo 207, que garante a autonomia administrativa, que é a carta máxima do Estado brasileiro. Nós temos a Lei 11.091, em que, em seu artigo 6º, que na verdade, em seu artigo 8º, expressa que são atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira dos técnicos estativos de educação, sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competência definidos nas seguintes especificações: 1. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio do técnico estativo ao ensino. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-estativas inerentes à pesquisa e à extensão nas instituições federais de ensino. Eu queria perguntar para vocês, se legalmente nós temos o reconhecimento de quem promove ensino, pesquisa e extensão é dispensado do controle de ponto, então nós temos que lembrar que nós temos uma lei, a Lei 11.091, que confere ao técnico estativo de educação a possibilidade de não apenas fazer gestão, como também de fazer ensino, pesquisa e extensão. Então por que nós estamos sendo enquadrados a registrar o ponto eletrônico? Eu estou vendo aqui o pessoal da ProEx aqui no plenário. A gente pode perguntar para o pessoal, eles vão confirmar que diversos trabalhadores técnicos, diversos trabalhadores técnicos hoje coordenam, participam de projetos de extensão. Quantos colegas técnicos aqui não participam de projetos de pesquisa? O decreto 1590 tem essa compreensão de que quem faz pesquisa, ensino e extensão não deve registrar o ponto eletrônico. Nós temos uma lei, a Lei 11.091, que é superior ao decreto. Em termos hierárquicos, uma lei é superior ao decreto. O decreto ele não sobrepõe a lei. Então a motivação, até a própria justificativa legal do Ministério Federal é falha. É falha porque as denúncias anônimas não se confirmaram pela própria COPCIA em 2015. É falho porque legalmente nós temos um aparato legal que
nos confere a possibilidade de não registrar o ponto, e é falho porque o operacional vai mudar todo o formato de funcionamento da universidade, e isso vai prejudicar a universidade como nós conhecemos hoje. Por fim, os dois aspectos que eu gostaria de pontuar são questões. Nós temos a compreensão de que hoje o serviço público ele consegue ter mecanismos para fazer o controle do trabalho. Ou seja, na folha de ponto que nós preenchemos, o chefe imediato, a chefia imediata, pode ter a opção de não assinar o ponto do trabalhador, o trabalhador caso esteja mentindo. Já pensaram nisso? É complicado falar que o técnico administrativo, a técnica chega às 10 horas e anota às 8, sendo que a folha de ponto ela tem uma assinatura de uma chefia que ganha função certificada para isso, inclusive. Tem funções para isso. Então, se eu sou chefe, eu estou vendo que o trabalhador está fazendo algo errado, ele chegou às 10 e assinou às 8. Por que eu vou abonar? Um questionamento que nós fazemos é que tem professores e professoras que têm rabo preso como trabalhador e trabalhadora. Tem técnicos e técnicas que são chefes que também têm seu rabo preso com os seus subordinados. Por quê? Qual o problema de chegar para o seu trabalhador lá do seu setor e falar que não vai assinar? Que você chegou às 10, você chegou às 8. Vocês compreendem que o processo é muito para além desse falso moralismo de que o técnico ou a técnica chega às 10 e assina às 8? Como é que é essa relação trabalhador e chefia? Trabalhador e chefia? E quando a gente mente ao contrário? Se a gente mente que trabalha 8 horas, eu trabalho 9, 10 horas. Não estou reclamando. Mas o contrário, ninguém chama atenção. E aí é o segundo questionamento que eu queria fazer. Com o controle de ponto, eu quero saber se o pessoal da Proplad, que faz mais do que 8 horas por dia, a hora que fizer mais horas lá por dia, vai ganhar hora extra, ou vai fazer banco de horas e vai fazer com que o trabalhador falte ao trabalho, ou ganhe essa folga em outro dia, prejudicando o trabalho da Proplad no dia seguinte. É isso que eu quero saber, porque o pessoal da Proplad faz mais do que 8 horas. Vai receber hora extra? E aí, se for pagar em folga, aí o trabalhador faz 10 horas, segunda, terça, quarta, e um dia determinado não vai trabalhar. E aí a Proplad fica descoberta. É isso. Assim, nós temos a compreensão de que, por concluir, além desse processo judicial ser provocado por um setor alheio à universidade, que não conhece o funcionamento, que não sabe que tem setores da UF que trabalham até dia 31 de dezembro, até às 10 horas da noite, por causa de recursos vindo do MEC, do planejamento. Ou seja, por um externo da universidade que não conhece o funcionamento da universidade, sem motivação, que impõe algo que vai prejudicar enormemente o funcionamento da universidade. Então, nesse sentido, nós entendemos que a universidade ela tem que ser corajosa nesse momento para finalizar mesmo, para passar o debate. A universidade tem que ser corajosa. Não dá. Como é que o técnico de laboratório de ensino do Instituto de Química vai registrar o ponto eletrônico? Tem técnico que faz mais que 10 horas, dependendo da grade de horas no laboratório de ensino. Tem técnico que as aulas elas são dispersas. Como é que se registra o ponto eletrônico dos técnicos do laboratório de ensino da engenharia química, da engenharia mecânica, trabalho de campo, enfim. Para finalizar, eu entendo que a universidade ela tem que ser corajosa. Eu acho que o que aconteceu na UFSC é um sinal de alarme para nós. Temos que dar um basta nisso. Nós temos autonomia, garantida pela Constituição.
É importante que o debate daqui de hoje em diante seja feito de forma mais democrática possível, mais ampla possível. Essa é a primeira audiência. Nós não temos que ter medo de conversar, pensar o que fazer, pensar alternativas, aprimorar o controle do trabalho dentro da folha de frequência. Mas eu entendo que a gente deve tomar uma decisão externa que não se adequa à estrutura da universidade, que não compreende a forma como a universidade funciona. Então, eu encerro por aqui para a gente poder fazer o debate. Obrigado. Agradeço a exposição do companheiro Mário Guimarães Júnior, representando o Cintec. Gostaria de dizer que essa é uma atividade, para quem chegou um pouquinho depois, uma atividade formal da comissão que estuda a possibilidade de implantação do ponto eletrônico, instituída pela portaria do reitor 926, de 5 de maio de 2017. E eu gostaria de apresentar as pessoas que compõem a comissão antes da gente dar sequência, que é o professor Renan Vila, está aqui. Pedia para levantar. Professor Renan Vila, Alexandrina, que é técnica administrativa, Luiz Fernando Faino, do CTI, Raul César Figueiredo, também do CTI, Paulo Henrique, representando a CIS, Mário Júnior, representando o Sintec, Marcelo, representando os estudantes, e eu, que sou Georgetânia, era o primeiro. Eupécio, que é da Faculdade de Direito, representando o Conselho Diretor, Georgetânia, representando a ADUFO. Queria pedir licença só um minuto para vocês, para fazer um registro, porque na sexta-feira nós tivemos a posse da nova diretoria da ADUFO e queria fazer uma saudação ao companheiro, novo presidente da ADUFO, que está aqui conosco, professor Benerval Santos, da Faculdade de Educação. Bem-vindo, professor, e sucesso no trabalho. Essa atividade, então, como dissemos, é uma atividade formal da comissão, que pensou que era importante a gente fazer as discussões, promover o estudo e não ir contra a natureza do trabalho e da vivência na universidade, que é a discussão democrática. Então, penso que poderia falar em uma comissão, que nós estamos muito satisfeitos assim, de sentir a presença de todos e todas, que é um debate muito importante, que diz sobre a nossa forma de organização e o nosso processo de construção interna, e, de fato, essa presença e esse debate que nós estamos fazendo aqui, com a presença também, não só dos representantes da administração à mesa, mas também do plenário, certamente trará uma grande contribuição aqui para nós. Está aqui o nosso pró-reitor, o professor Davison, o professor Pérez. Certamente esse debate nos ajudará a dar continuidade aos trabalhos da nossa comissão. Então, vamos registrar aqui nossa satisfação com o debate e partir imediatamente para a abertura das inscrições. Tá? Só um minutinho, a gente anotava aqui. Mário vai me ajudar aqui porque... Só um minutinho, tá, gente? Eu estou com a letra aqui ruim, então vou
vou ajudar a gente na leitura, se eu esqueci alguém. Robson, Paulo Henrique, Wilson, Paulo Reis, Sérgio, Jaciara, Rick, Alcione e Carlinhos. Beni. Pessoal, nós vamos fazer assim então. Nós vamos ouvir esse bloco de 10 companheiros e companheiras, com 3 minutos cada. Vamos voltar à mesa e depois podemos abrir o bloco. Pode ser assim? Então, começando a intervenção do plenário, Robson. Boa tarde a todas e todos. Bom, pela primeira vez nesse movimento, nesse tempo todo que eu participo do movimento, eu organizei as ideias, porque o assunto aqui é bem sério. Muito já foi falado aqui pelos meninos, e todas as falas são pertinentes, as que explicam, as que justificam e as que defendem a não implantação do ponto eletrônico. Mas eu queria analisar essa questão por 2 perspectivas, a partir da ação do Ministério Público. A perspectiva moral e a constitucional disso. A perspectiva moral, eu considero que a partir de 2 casos suspeitos que não se comprovaram, o Ministério Público pegou toda uma categoria, todo um segmento de trabalhadores, colocou no mesmo balaio e falou assim: todos são amorais, são antiéticos, todos são ilícitos, todos são corruptos. Todos entram às 10 horas e registram às 8. O que não é verdade. O que não é verdade. Não podemos comprar esse discurso. Porque é isso que eles querem. Destruir a universidade e destruir o servidor público e, consequentemente, os serviços públicos. Então, pegar todos os servidores daqui e colocar e nivelar por baixo, né, e impor uma mudança de registro eletrônico por conta disso, subjugar todos a uma suspeita injusta. Não está certo, não podemos comprar essa ideia. E toda a tese do Ministério Público cai por terra quando se conhece a rotina dessa universidade. Todos os setores da UFO começam a funcionar no horário estabelecido e param de funcionar no horário estabelecido. Como ele faz isso sem servidor? Então, o funcionamento da UFO já é um atestado de que a maioria absoluta, se não todos, os trabalhadores da UFO são cumpridores de seus deveres, não devem ser penalizados a partir disso. Um minuto, Robson. A questão constitucional. Ele utiliza o decreto 1867, que foi criado a partir, dentro do bojo da PEC 370, quando o Fernando Henrique quis a autonomia administrativa das universidades. Fernando Henrique foi derrotado no Congresso e não extinguiu o decreto. É inconstitucional. O Ministério Público, aliás, é vergonhoso, eu queria que eles estivessem aqui para isso. O Ministério Público, cuja prerrogativa é proteger a Constituição e o aparato legal, ele pegar um decreto que é inconstitucional, que ele é mudando a Constituição, o decreto 1867, ele fala: olha, você não tem autonomia para poder escolher o modo de controle de ponto. Você tem que fazer dessa forma. Isso é inconstitucional. Ele pegar um decreto desse e impor uma decisão da UFO. A UFO, já constitucionalmente, já exercia o seu controle. O decreto 1590, o decreto 1590, ele deu aos gestores de universidades 3 possibilidades de controle de ponto. E falou para ele assim: olha, usando da sua autonomia, escolha qual que é o modelo que você vai utilizar. Nós escolhemos a folha de ponto. Nós somos honestos, somos éticos, estamos respeitando a Constituição e não há que se falar em ponto eletrônico aqui. Eu pedi de licença mesmo, porque eu tinha 4 perguntas para fazer. Posso me escrever de novo? Porque eu tenho 4 perguntas para fazer e eu faço a minha inscrição. Paulo Henrique, depois o Wilson.
Boa tarde, companheiros e companheiras. Primeiramente, assim, afirmar minha posição contrária ao controle de ponto eletrônico, né, porque ele não funciona. Não funciona. Nós temos um espaço de trabalho com relação humana diversa, como o Rui já disse. Essa universidade provou que 11 eletricistas na justiça não trabalharam com rede energizada. E vigorou isso por um tempinho. Não é ordem do juiz? Não é sentença judicial? Pois bem, no dia seguinte, a uma quarta-feira, saiu uma portaria assinada pelo reitor Gladstone concedendo insalubridade para os 11 eletricistas. Por quê? Porque caiu a chave do hospital e à noite ligaram, eu falava, professor, era o professor Humberto, vice-reitor, eu não posso falar, o senhor é mentiroso, o senhor provando na justiça que eu trabalho com cabine, para como eu vou ligar aqui ao hospital. Aí no dia seguinte estava resolvido. Então essa coisa da lei da justiça é balela. Por exemplo, a Universidade de Autonomia, o decreto 1867 que fala de ponto eletrônico não anulou o decreto 1590 que fala das outras formas. E não foi sequer mexido também, nem alterado o artigo 207 que fala da autonomia administrativa da universidade. Recomendação do tribunal, tem demais. O Tribunal de Contas que costuma agora achar que é lei, não é? Desde os idos da década de 90, os reitores têm suas contas questionadas quanto ao vínculo da Maé para trabalhar dentro daquele hospital. Mas, em função do caos social, vai ser relevante ajudar para depois. Eu queria que fosse colocado algumas questões, que é o seguinte. Nós estamos correndo um risco de ampliar o ataque à universidade. Se fosse uma decisão do conselho diretor dizendo nós hoje, em função disso, pela autonomia da universidade, decidimos num fórum democrático que vai ser ponto eletrônico, é uma história. Disputo lá, perdi e tudo mais, é uma história. Mas se essa universidade disser que foi um procurador ou um juiz que vai tocar lá, e está me preocupando, porque com essa coisa que vai enrolando, daqui um pouquinho, por isso que eu discordo quando algumas pessoas falam se a administração está impondo ou não, porque impor e colocar em votação naquele conselho hoje, mas está numa situação cômoda, porque espera o quê? O juiz decidir, porque numa matéria dessa que é desagradável e tira voto, é preferível alguém externo decidir. Então aí o juiz decidiu e vem aquela história de novo. Ah, foi o juiz que decidiu e tudo mais. A pergunta é os técnicos administrativos? Não, minha gente. Prestem atenção e leiam. Os únicos dentro da universidade que não estarão subordinados ao controle de ponto eletrônico serão os docentes do ensino superior enquanto estiverem no PUCRICI, porque se mudar a carreira também vai ter que bater. Os professores da ESEBA, da ESP, têm que ter ponto eletrônico. E é por isso que o pessoal ainda está moendo não impuseram ponto eletrônico para nós, porque vai mexer com o professor. E aí a cultura, vocês sabem como é que funciona aqui dentro. Obrigada, Paulo. O Wilson, depois Paulo Ramos. Boa tarde, companheiro. Boa tarde, companheiras. A preocupação que nós temos é o seguinte: o desrespeito que o Ministério Público fez para a categoria técnico-administrativa e educação da Universidade Federal, dizendo que nós chegamos 10